Bom, gente, bora lá para mais um vídeo, então. O assunto do vídeo de hoje é mudinha de suculentas, para ser mais específico, né? Mudinha de suculentas, ele cortando sua suculenta. Eu sei que muita gente ainda tem muito medo, fica muito receoso de cortar suculentas. E sempre que eu apareço cortando alguma plantinha em algum vídeo aqui, sempre tem bastante dúvida. Inclusive, gente, eu gosto bastante de suculentas, deixar suculentas grandonas assim, que nem essa Onglo que eu acabei de mostrar pra vocês. Tenho várias que eu não corto faz um tempão, tipo essa Echeveria Atlantis. Tem alguma que eu nem imaginava que ia deixar tão grande assim, que nem essa Mexican Giant. Tem várias suculentas, né, que faz muito tempo que eu não corto. De uns tempos pra cá eu deixei elas crescerem mesmo. Já tive a minha época de não deixar a suculenta crescer, tava sempre ali cortando, sempre tinha um vasinho cheio ou outro. Pra onde você olhava por aqui tinha um vasinho ali com caule e muitas mudinhas, assim como esse vasinho aí, só de mudas de Echeveria Hearts Delight. Inclusive eu tenho vários e vários vasinhos assim por aqui. Um exemplo deles é esse aqui, de Echeveria Momoca, que, gente, olha como ela tá com um caule bem com um aspecto de envelhecido, né? Mas tenho vários e vários. Separei alguns nesse vídeo pra cortar aqui com vocês. Inclusive um que eu tenho mostrado bastante, esse vaso aqui de Sadeveria Pudig, né? Que as mudinhas estão ficando uma gracinha. E como eu já falei por aqui várias e várias vezes, não é toda suculenta que você vai conseguir um vasinho super cheio assim com tanta facilidade, né? Depende muito ali se a suculenta é alguma híbrida, se ela já tem a tendência ali de encher um vasinho, tipo essa Graptoveria Super Primavera aqui, né? Que é uma híbrida de Graptopetalum e Echeveria, que enche, dá muitas mudinhas. Eu cortei e tá com várias mudinhas ainda. Tem alguns caules de algumas Echeverias e Paqueverias, como essas aqui, que com certeza seria um pouco mais difícil de ter um vasinho cheio. Mas, por exemplo, aí o caule da minha Pink Trumpet tá explodindo de tanta mudinha. Acho que eu nem tinha chegado a mostrar pra vocês, né? Que eu cortei ela. Tá só com um caulezinho ali cheio de mudinhas. Esse vaso de Madiba eu tava mostrando também pra vocês, que com certeza há uns meses eu já teria cortado e separado essas mudinhas. Mas voltando a falar aí, né, das mudinhas, dos caules com mudinhas aqui, pra onde eu olho, gente, tem uma suculenta saindo mudinha, tem aqui uma suculenta bifurcando, como essa Echeveria San Luís aí no vasinho quadrado de plástico. Tem um vasinho que um dia teve só uma suculenta plantada e agora tem várias mudinhas, como essa Echeveria Ruta. Então, assim, é muito difícil, com o passar dos anos aí cultivando suculentas, você não ter muitas mudinhas das suculentas que você tem, né? Porque as suculentas são muito generosas, e ainda mais se você gostar de Echeverias e híbridas de Echeverias gordinhas assim que nem eu. É aí que você vai querer ter várias mudinhas mesmo, vai querer sair cortando tudo. Aí nas latinhas também eu tenho várias suculentas com várias mudinhas aí, que com o tempo eu vou cortando e vai enchendo mais ainda. Então, por aqui funciona desse jeito. Eu sempre fui muito fã de cortar suculentas, né? A partir do momento que eu parei de ter medo de perder e comecei a cortar de verdade, aí eu não podia estar ali vacilando com a tesoura na mão, que eu saía cortando todo mundo. Tive ali a minha época doida de cortar suculentas com linhas também, que eu não podia ver uma mudinha dando bola que eu cortava. Inclusive, estava mostrando aí pra vocês algumas suculentinhas dos arranjos, que essa sim que eu corto sem dó, porque geralmente as mudinhas, assim, quando eu faço arranjo, são mudinhas das suculentas que eu já tenho, né? Então não tem problema nenhum eu cortar. E aí, ó, gravei pegando no flagra Dona Cake, que é a gatinha da minha irmã. Teve gente que pediu pra eu mostrar ela por aqui. Gente, essa é a Cake, filhotinha ainda, ela nasceu em novembro, bem pequenininha. Ela não costuma mexer nas plantas, é só porque esse dia ela viu que eu tava gravando e foi aqui pra trás, mas ela não vem. Mas agora vocês já conhecem a Cake, agora vamos então pra parte que eu gosto, que é cortar as mudinhas. Eu separei alguns vasinhos, gente, que tem aí várias mudinhas. Eu separei a maioria dessas mudinhas que eu cortei, vocês vão ver daqui a um tempo no canal, que eu vou plantar elas nas latinhas que eu estou começando a pintar. Não sei quando que vai sair esse vídeo, porque eu tô pintando uma latinha no dia, quando dá, e a outra no outro dia, quando dá. Então, vocês estão vendo aí vários vasinhos. Vou deixar passando aí a identificação das suculentas para vocês, mas não são suculentas super diferentes, né? Tem até algumas suculentas que eu demorei bastante para ter, como essa Echeveria Hearts Delight, que aí eu tava gravando e pensando, nossa, eu vou falar que aqui era uma suculenta só, e aí eu cortei e ficou várias mudinhas, mas no geral todos os vasos foram meio que disso, né? Um dia eu plantei uma suculenta só em cada vasinho desse, e aí com o tempo eu fui cortando e tem vários vasinhos aí com várias mudinhas.
E aí, depois de cortar, o próximo passo vai ser esperar as suculentas enraizarem, como algumas dessas suculentinhas aí que eu gravei pra mostrar pra vocês, que estão cortadas há um tempinho já. Inclusive, essa Echeveria surreum já era pra eu ter plantado ela, mas eu vou deixar as suculentas aqui, ó, estendidinhas aqui, digamos assim, nessa grade, até elas soltarem raízes. Já falei que esse é um dos meus jeitos favoritos de esperar elas enraizarem. E eu comecei então com esse vasinho que tava ali largadinho no tempo. Por sinal, é um vaso bem antigo por aqui, é um vaso que a Echeveria Mínima Confiona, muito bonitinha. E eu cortei, eu fiquei na dúvida, na verdade, de qual rosetinha que eu ia cortar, mas eu não quis mexer muito nesse cantinho aqui, eu cortei só uma desse vaso. Eu não quis mexer muito nesse cantinho aqui, que tá bem bonitinho, tá enchendo bem. Eu só cortei outra mudinha ali do outro lado e deixei esse cantinho aqui quietinho. Eu vou dar um pouquinho a mais de atenção para esse vaso. Elas estão muito bonitinhas. E olha que, gente, tá com um substrato muito, muito antigo. Elas estão bem estressadinhas. E agora vamos ver, né? Se vai fazer frio nesse outono e inverno, elas ficam bem bonitas. Mas eu não tá com cara que vai fazer frio esse ano, não. Essa foi a primeira suculenta que eu cortei. E como eu falei, né? Quero plantar elas, essas plantinhas que eu cortei, quero plantar elas em latinhas. Nas latinhas pintadas, acho que vai ficar uma gracinha. Já falei por aqui, né, que eu gosto de plantar Echeverias nas latinhas, acho que fica muito legal. E a próxima, olha só, Echeveria mexensis, que essa daqui, se não me engano, eu tenho foto do ano passado, quando era só uma Echeveria mexensis nesse vaso. Inclusive, gente, é uma Echeveria muito bonita, ela fica muito bonita quando tá bem estressada assim no frio. Fica com as bordinhas das folhas bem rosinhas. É uma Echeveria que tem a roseta ali bem simétrica. E aí, como eu falei, né, tinha uma Echeveria mexensis nesse vaso, se não me engano eu cortei ela para colocar no álbum de vendas, e aí saiu essa quantidade toda de mudinhas. Se eu cortasse todas essas mudinhas daqui, ia sair mais mudinhas ainda, só que acaba que é um ciclo sem fim, né, se for cortando, 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 daqui a pouco não tem onde colocar tanta muda. Então eu escolhi só uma desse vasinho aqui para cortar, para plantar numa latinha, mas tem muita mudinha de Echeveria mexensis por aqui. Inclusive, nesse vaso, né, tem muitas. E aqui comigo no meu cultivo é uma suculenta bem tranquila, me deu, assim, zero dor de cabeça até hoje. Então, bora lá para a próxima suculenta, a próxima Echeveria, na verdade, né, Echeveria Blue Surprise. Essa plantinha fazia tempo que eu não mostrava por aqui, eu acho. Eu quase perdi esse caule várias e várias vezes. E eu nem precisei pensar muito para decidir qual suculenta daqui que eu ia cortar. Cortei essa mudinha maior. Inclusive, essa é uma dúvida bem recorrente quando eu falo que eu gosto de cortar as mudinhas, quando eu falo que eu faço muitas mudas assim por corte. O pessoal sempre pergunta qual tamanho, até quando eu espero para cortar. E, gente, não tem uma regra, essa é a verdade. Você pode cortar uma muda menorzinha, ela vai demorar um pouquinho mais de tempo para se adaptar. Você pode cortar ela quando ela estiver bem grandona. Você pode nem cortar ela, deixar ela ali no caule para sempre. Ela vai soltar raízes e enraizar ali mesmo. Então, acaba que isso é uma coisa que você que vai decidir com o tempo, como que fica melhor para você, como que funciona melhor para você. E essa próxima Echeveria Fire Pilar, ou Fire Pilar, diferente da Blue Surprise, que eu cortei a muda maior, essa aqui eu decidi cortar uma menorzinha. Ela veio até com uma mudinha bem pequenininha grudada. E essa é outra suculenta que faz tempo que eu não mostro aqui pro canal, mas é porque esse caule eu também quase perdi no verão. Verão é sempre um caos, né? Mas, ó, a próxima suculenta, que é outra que também faz tempo que não aparece por aqui, mas que essas mudas, assim, cresceram bastante de uns meses pra cá. Echeveria Latte Rose. É uma suculenta muito bonita, eu comprei ela junto com a Echeveria Serengeti, se não me engano. Eu comprei elas ali bem próximas. Cortei uma mudinha já consideravelmente grande também. Essa eu não tenho certeza se eu vou plantar numa latinha, que se não me engano ela não se deu muito bem com latinhas. Por ela ser uma híbrida de agavoides, não sei se vai muito bem em latinhas assim. Mas, agora como já são mudas nascidas aqui, né, talvez ela vá melhor do que a primeira que eu comprei. E a próxima, essa daqui, que eu não lembro de cabeça se é Echeveria Clara ou se é uma híbrida de Lola e Madiba que eu comprei, que as duas são bem parecidas, mas é uma dessas duas. E eu cortei, né, eram duas ali nesse caule, e ficou essa maior aqui, e cortei essa outra para ir para uma latinha. E aí agora sim, né, voltando a falar daquele vasinho da Echeveria Heart's Delight, como eu sei no começo do vídeo, eu decidi cortar uma mudinha daqui também. E, gente, eu lembro que quando eu montei esse vasinho aqui com o caule da Heart's Delight, eu montei da Heart's Delight, da Culibra e da Raindrops. Eu já consegui, assim, várias mudinhas da Heart's Delight, várias da Raindrops, e a Culibra, gente, só deu uma mudinha até hoje, acredita?
Mas então, dos vasos que eu separei, basicamente foram essas mudinhas que eu cortei. Agora vocês vão ver alguns trechinhos de algumas suculentas que eu saí cortando por aí dos arranjos e de alguns outros vasos. Essas Echeveria Glória, inclusive, gente, estavam muito, muito lindas. E eram suculentas que estavam bem enxoladinhas quando eu plantei nesse arranjo. Vocês podem até ver que tá com o caule bem comprido ali mais pra baixo. E aí elas foram crescendo compactinhas de novo. Essas plantinhas que eu junto todo mundo assim nos arranjos, passa um tempo, elas ficam lindas, lindas, né? E aí dá vontade de cortar e plantar num vasinho só delas. Mas cortei uma mudinha dessa mamoca também. Essas mudinhas aqui, eu não sei se vocês vão ver eu plantando elas nas latinhas, porque eu tenho outros planos. Mas eu venho falar aqui, eu venho mostrar, na verdade, pra vocês o que eu vou fazer aqui com elas. Mas então, é uma mudinha e mais bonita que a outra. Eu gosto muito de plantar suculentinhas assim no tempo. Parece que as suculentas no tempo, elas ficam muito bonitas, né? Até quando você acerta no cultivo no tempo, né? Até lá você costuma perder algumas plantinhas, uma suculentinha ou outra, uma suculentinha outra queimada, fungada. Mas aí depois se você acerta, elas ficam muito bonitas. E aí, como eu falei pra vocês, né, eu costumo esperar elas soltarem bastante raiz para poder plantar, principalmente nas latinhas, mas nem sempre precisa ser assim, né? Você não precisa esperar ali 15, 20 dias para plantar a mudinha, você já pode, nada te impede, né, de você já cortar num dia e já plantar ali no substrato mesmo. E tem gente que corta e planta num dia, no outro já tá regando. Eu não sou muito fã, aí vocês estão vendo, né, um pouquinho das plantinhas que eu cortei. Gente, eu sempre fico besta com a variedade de plantinhas que eu tenho por aqui. Ai, eu fico com o coração quentinho de orgulho, mas quanto a esperar, né, elas soltarem raízes ou não para plantar, é uma coisa que vai de cultivo para cultivo. Eu me adaptei super bem esperando elas soltarem bastante raiz para plantar. Tem gente que não gosta, tem gente que acha que a suculenta desidrata, que ela vai demorar um pouquinho ali para se recuperar, para ela se hidratar de novo. Então, gente, é uma coisa, como tudo no cultivo das suculentas, varia muito de cultivo para cultivo. E esse foi, então, mais um vídeo cortando várias e várias mudinhas por aqui. Posso ir mostrar depois para vocês, quando eu for plantar elas, quanto tempo elas demoraram para enraizar. Mas, gente, para onde eu olho por aqui, tem um vasinho cheio, tem uma mudinha ou outra que dava para eu cortar. Então, é muito difícil não ficar fazendo mudinha, mais mudinha, mais mudinha. Mas já falei pra vocês que eu não posso, né? Não tenho tanto espaço assim. Mas então é isso. Sei que vocês gostam de ver, assistir esse tipo de vídeo, cortando mudinhas. E comenta aqui se você ainda tem medo de cortar suculenta ou se você já deixou esse medo de lado e sai cortando todo mundo. Não se esqueça de se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Esse foi o vídeo de hoje e te espero no próximo vídeo.